Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Aqui é o professor Catalano, diretamente da Cataflix, a plataforma do concurseiro. Vamos dar continuidade à nossa resolução de exercício, parte 2 aqui, sobre o tema da aplicação das penas em espécie. Vamos comigo, caveira? Mantém! Questão 11 aí, Reginaldo, coloca em tela a banquinha VUNESP TJ do Acre, juiz de direito substituto. Vamos lá comigo. Quanto às disposições presentes na Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá analisar então. A alternativa A, a remissão por estudo somente se admite se desenvolvida a atividade educacional de forma presencial. A gente viu nas aulas passadas que a remissão pelo estudo pode ser tanto presencial quanto EAD. Tá ok? Então tá errado. Vamos lá para B agora. O Instituto da Permissão de Saída não se aplica ao preso provisório. Errado. A permissão de saída se aplica tanto ao preso provisório quanto ao preso condenado, tanto ao preso provisório, e é determinada pelo diretor do estabelecimento. Não confundir com a saída temporária. Tá errado. A alternativa C. Praticada a falta disciplinar pelo condenado, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento. Assegurados o direito de defesa, a motivação da decisão, vedado o decreto de isolamento preventivo do faltoso pela autoridade administrativa. Nós já vimos na Lei de Execução Penal que pode ser decretado o isolamento preventivo por parte do diretor. Aqui está falando que é vedado, então está errado a C. Vamos para D. Dentre os requisitos objetivos para a autorização da saída temporária, exige-se cumprimento mínimo de 1/6 da pena se o condenado for primário e 1/4 se reincidente. Pronto, esse é o requisito objetivo. Para a concessão da progressão de regime, 1/6 se for primário e 1/4 se for reincidente. Fica a dica, não vão confundir. O gabarito da 11 é a alternativa D. Mantém, caveira. Vamos lá, Reginaldo, coloca em tela a questão 12 agora. Defensor público lá do Maranhão, lá da terrinha, vamos junto. O assunto cobrado, a regressão de regime. Ou seja, está no regime mais favorável, pisou na bola, regride para um regime mais pesado. Então vamos lá, Reginaldo, em tela. Alternativa A, pode ocorrer pela prática de crime cometido antes daquele pelo qual está cumprindo a pena? Ok, pode. Se ele vier a ser condenado e a unificação da pena não permite um regime menos gravoso, ele regride para um regime mais gravoso. Logo a primeira, alternativa A, né? Está previsto lá no artigo 86. Então a B, só para desencargo de consciência, coloca aí na tela. É obrigatório em caso de falta disciplinar de natureza grave e facultativa em caso de falta de natureza média. Não tem essa facultatividade aí em relação à falta média. É falta grave. Está errada a B. Vamos a C. Interrompe a contagem do lapso temporal para o livramento condicional. A gente cansou de ver aqui, ó, a falta grave, né, a regressão de regime, só interrompe o prazo para uma nova progressão de regime, e não para o livramento condicional e para a comutação de pena, para o indulto da pena. Isso não interrompe, tá? Tá errado. Olha D. Por 2 vezes permite a imposição do regime disciplinar diferenciado desde que é autorizado pelo juiz. A regra é uma vez, pode ser aplicado o RDD de novo, se ele cometer nova falta grave, mas também tem aquelas hipóteses que eu falei para vocês lá, que nós vimos na aula de RDD, que se ele participar de organização criminosa e subverter a ordem, pode ser renovado reiteradamente, assim, um ano, até que ele prove que ele não participa mais de organização criminosa, tá? Então tá errado a D também. E aí, deve ocorrer em caso de ausência de vagas no estabelecimento prisional adequado, pois o sentenciado não pode ser prejudicado pela omissão estatal. Negativo. Então, aí a gente está falando da regressão, ele não pode voltar para um regime mais pesado, porque não tem, ou ficar no regime mais pesado, porque não tem vaga no regime mais brando. Tá? Então ele vai ser colocado aí em outro regime. Ok? Então a alternativa da 12 é a A. E agora nós vamos para 13, Reginaldo, coloca a questão 13 aí, banquinha Fundação Getúlio Vargas, analista judiciário lá da nossa terrinha, lá de Alagoas, né? Vamos lá, comanda a questão.
Patrick foi condenado uma segunda vez definitivamente pela prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma. Logo, foi reconhecida a sua reincidência específica. Já seu irmão Plínio, enquanto cumpria livramento condicional em execução de condenação pelo crime de latrocínio, novamente veio a ser preso e depois condenado definitivamente pela nova prática de crime de latrocínio. A senhora Norma, mãe dos irmãos condenados, busca esclarecimento sobre a possibilidade de obtenção de livramento condicional para os filhos na execução da segunda condenação de cada um deles. Agora lá, o que está falando a história? Eles foram condenados num primeiro crime com uso de arma de fogo, latrocínio, né? O roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Hoje seria crime hediondo também o roubo praticado com arma de fogo. E o latrocínio continua ainda como no rol dos crimes hediondos, só que agora entrou o roubo seguido de morte, que é latrocínio. Então, o latrocínio saiu, professor. Não, não saiu. Antes nós só tínhamos um roubo. O roubo qualificado pela morte, que era o latrocínio. Hoje não, hoje nós temos 3 roubos. Hoje nós temos o roubo seguido de morte, latrocínio, né? O roubo praticado com o uso de arma de fogo, seja ela restrita ou não, e o roubo com restrição de liberdade da vítima, né? Ou com lesão corporal da vítima, tá ok? Então nós temos 3 roubos hoje, e os 3 são crimes hediondos. Mas vamos lá, tá falando que eles é reincidente, e é reincidente específico. Aí eu falei para vocês já que o livramento condicional para a prática de crimes hediondos específico não cabe, tá? Mas vamos analisar aqui, vamos ver se está desatualizada ou não. Então vamos lá, alternativa A. Patrick poderá obter livramento condicional após cumprir mais de 1/3 da pena, enquanto Plínio deverá cumprir mais de 2/3 da sanção imposta. Não, Plínio está reincidente em crime específico e hediondo, então crime hediondo, reincidente específico, não tem livramento condicional. B. Patrick poderá obter livramento condicional após cumprir mais da metade da pena, enquanto Plínio deverá cumprir mais de 2/3 da pena. Olha lá, Patrick foi condenado definitivamente ao roubo majorado. Hoje, roubo majorado, com uso de arma de fogo, é crime hediondo, né? E ele foi reincidente específico, então também não caberia mais livramento condicional para Patrick. Vamos para C. Patrick poderá obter livramento condicional após cumprir mais da metade da pena. Não, não tem livramento condicional. Patrick e Plínio não poderão obter livramento condicional. Muito bem, os dois não poderão obter mais livramento condicional, porque hoje o roubo majorado com uso de arma de fogo é crime hediondo e o comando da questão falou que eles eram reincidente específico. Então, tanto um quanto o outro não tem direito ao livramento condicional. Alternativa D. E aí, professor, Patrick poderá obter livramento condicional? Negativo, não poderá, ok? Vamos junto então, Caveira. Agora a questão 14. Polícia Federal, delegado de polícia, né? Falei que a lei de execução penal cai em vários concursos, seja carreira policial ou seja tribunal, não é só para a polícia penal. Então, Reginaldo, coloque em tela para nós aí a questão 14. Vamos lá. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgado com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime possível e arrependimento posterior. Vamos analisar o comando. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve inicialmente o cumprimento da pena no regime semi-aberto, ok? Todavia, na cidade onde se encontra, só há estabelecimento prisional adequado para a execução da pena em regime fechado. Nessa situação, o juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento da pena no regime fechado. Evidentemente que está errado, ele não pode ser prejudicado pela omissão do Estado. Se ele está para o semi-aberto e não tem semi-aberto, só tem fechado, então obrigatoriamente ele vai para o aberto. Isso é o teor da súmula vinculante número 56. Reginaldo, bota a súmula vinculante número 56, vamos fazer a leitura aí para o pessoal massificar. Olha lá, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso especial 641-320 do Rio Grande do Sul.
STF, súmula vinculante número 56. Então não autoriza colocar num regime mais gravoso. Vai ter que colocar ele no menos gravoso, tá ok? Vamos lá, 15, Reginaldo. Banquinha, Universidade Estadual de Roraima, PM de Roraima. Caiu execução penal também na PM, não falei? PM, Polícia Penal, juiz, promotor, defensor, oficial de justiça. É uma lei que cai em todos os concursos de carreira policial e tribunal. Então mantém, Caveira, vamos lá. Reginaldo, vamos ver o que caiu na questão aí da UE 2018. Mévio, reeducando do regime fechado, custodiado na penitenciária agrícola de Monte Cristo, não é que não existe esse tipo de estabelecimento prisional, ou é penitenciária ou é colônia agrícola, mas não importa, no mundo real até vaca voa. Então vamos lá, alternativa A, vamos ver aí, ele é regime fechado, então vamos ver, alternativa A, sair do estabelecimento prisional mediante escolta, quando necessitar de tratamento médico, limitado ao prazo de 7 dias. Tá errado, tentou fazer uma confusão com vocês aí, né? A saída do preso no regime fechado é só permissão de saída, permissão de saída pelo tempo necessário, morte lá dos parentes, né? Ou para tratamento de saúde pelo tempo necessário. Não confunda com a saída temporária, que é por 7 dias. Então não é a A, vamos ver a B. Obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Aí tá maluco, ele tá no regime fechado. Evidentemente que ele não tem direito à saída temporária. A saída temporária é só para o regime semiaberto. Então não é a B. Olha C, remir um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Perfeito, remir um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Alternativa C, vamos ver a D para desencargo de consciência. Sair do estabelecimento prisional mediante monitoramento eletrônico. O cara está no regime fechado, vai sair monitoramento eletrônico? Claro que não. E permanecer em isolamento preventivo determinado pela autoridade administrativa penitenciária, caso cometa falta grave, pelo prazo de até 30 dias. Já falei aqui que o isolamento celular, preventivamente, até que se julgue o procedimento administrativo contra ele, para apurar a infração, é no máximo de 10 dias. Medida cautelar 10 dias. Isolamento preventivo na própria cela. Tá errado aí então. O gabarito da questão é a letra C. Caveira, vamos lá então, questão 16 agora, Reginaldo, coloca aí defensor público lá de Pernambuco, né? Vamos junto. João cumpria a pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agente penitenciário com um aparelho de telefone celular em sua cela, falta grave, vamos lá. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta à luz da jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos ver o que vai acontecer com o João, né? Vamos analisar a letra A, Reginaldo, coloca em tela. O juízo da execução penal poderá decretar de plano a perda da integridade dos dias remidos. Já falei que não tem a perda mais da integridade dos dias remidos. Poderá decretar a perda de até 1/3 dos dias remidos. Então a A está errada. Olha a B. Embora a conduta do João seja tipificada como falta grave na legislação de execução penal, é dispensável a instalação de procedimento administrativo para apurar o fato. A gente já viu aqui, é obrigatório instaurar o procedimento para apurar o fato, então está errada a B. Olha C, o prazo para a comutação da pena de João e indulto não será interrompido em razão da falta cometida, isso mesmo, né? Falta grave não interrompe a contagem do prazo para a comutação, para o indulto e para o livramento condicional, só começa a contar para fazer jus à progressão de regime. Alternativa C. E a D, professor, o que está errado? Bom, bota aí, Reginaldo, vamos ver. No caso do processo administrativo disciplinar, a oitiva de João poderá ser realizada independentemente do acompanhamento de advogado ou defensor público. Errado. Se faz necessário ser acompanhado por uma defesa técnica. Aí, o prazo de prescrição da falta praticada por João, portar telefone celular em sua cela, é de 5 anos. O prazo da prescrição, portar o telefone na própria cela, é de 5 anos? Não, né, pessoal? Não é de 5 anos, né? É apenas de 3 anos, tá ok? Isso no entendimento do STF prescreve em 3 anos a falta de portar celular na própria cela, tá ok? Então, o nosso gabarito é a C. Reginaldo, coloca a questão agora 17. Questão 17, pessoal, lá do Maranhão, defensor público também, vamos junto.
O assunto é sobre a progressão de regime de cumprimento de pena. É correto afirmar o que? Progressão de regime, é passar de um regime mais gravoso para um menos gravoso, mediante aqueles dois requisitos: o objetivo, o quanto de pena que ele tem que cumprir, e o subjetivo, o atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor. Então vamos junto. Alternativa A: o bom comportamento carcerário é comprovado pelo juiz. Acabei de falar, é comprovado pelo diretor, então não é a A. Olha B: o reincidente precisa cumprir 2/3 da pena e realizar exame criminológico para a progressão de regime. Está errado, não tem mais esse 2/3, é para o livramento condicional quando é crime hediondo. Hoje é porcentagem, tem que ver qual a infração penal que ele praticou. Foi comum sem violência ou com violência, ou foi hediondo, e se ele era primário e também se teve morte. Tudo isso tem que ser levado em consideração hoje. Aconselho vocês voltar lá e assistir a aula sobre o regime de cumprimento de pena. Muito bem, então a B está errado. Vamos para C. Em caso de condenação por crime comum e por crime hediondo, a progressão de regime é regulada pelo lapso temporal do crime hediondo? Claro que não, né? Primeiro analisa um, depois analisa o outro. Vamos junto. D. Nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a progressão do regime fechado para o livramento condicional exige o exame acerca da periculosidade do agente. Hoje não há mais essa exigência, mas se for pedido, tem que ser motivado. Então não é a D. E a fração de pena a ser cumprida na segunda progressão de regime do semiaberto para o aberto é calculado sobre o restante de pena a cumprir e não sobre a totalidade da pena. Evidentemente, quem está no fechado entra com um quanto de pena, cumpriu, progrediu para o semiaberto. É claro que não leva o total da pena da sentença, e sim o restante de pena que falta a ele cumprir para ele fazer jus a uma nova progressão de regime. Ok? Fica a dica. Alternativa E. Reginaldo, coloca em tela aí a questão 18 agora. Guarda de segurança prisional lá de Sergipe. Vamos junto, pessoal. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal. O assunto é saída temporária. Saída temporária, quem concede é o juiz. Tem que ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, se primário, e 1/4 da pena, se reincidente. Ok? Tem que ver agora que para crimes hediondos não tem mais saída temporária. Tá? Alterada agora pelo pacote anticrime. Fique atento a isso na sua prova em 2020. Vamos lá, Reginaldo, coloca em tela. Alternativa A é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa de estabelecimento prisional. Volta aqui, Reginaldo. Então a saída temporária é ato jurisdicional. Quer dizer o quê? Que é concedida só pelo juiz. Então a alternativa está correta, A. Ok? Vamos ver as outras, Reginaldo. Bota aí só para ver o que está errado. B. Terá prazo máximo de 30 dias. Não, o prazo máximo da saída temporária é 7 dias. C. Será revogado quando o preso praticar fato definido como crime hediondo ou equiparado a hediondo. Não, será revogado se ele cometer um fato previsto como infração penal dolosa, tá ok? C. Será revogado quando o preso... Bom, beleza, já acabamos de ver, tá errado. D. É benefício destinado aos presos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. Não, só para o regime semiaberto. E. Será concedido ao preso que cumpriu 1/6 da pena máxima a que foi condenado, quando reincidente. Não, se ele é reincidente, ele deverá cumprir 1/4. Não esqueça disso. Está errado aí. O gabarito, então ficamos com a A. Agora lá, Reginaldo, questão 19, né? Analista ministerial, Ministério Público de Pernambuco. Vamos junto. De acordo com o que dispõe o Código Penal acerca das penas privativas de liberdade, no regime. Então, pena privativa de liberdade vai estar relacionada ao regime fechado, semiaberto e aberto. Vamos lá, qual o regime que ele está perguntando aí? Vamos junto, Reginaldo. Alternativa A. No regime aberto, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Pô, pessoal, não tem nada a ver, né? O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola. Não, ele está no aberto. No aberto ele pode trabalhar em outra empresa, não necessariamente na colônia agrícola, né? Alternativa B. No regime semiaberto, o condenado deverá
fora do estabelecimento e sem vigilância trabalhar. Não, aqui seria o aberto. No semiaberto ele está na colônia agrícola industrial similar. Está errada a B. Vamos para C. No regime semiaberto o trabalho será em comum dentro do estabelecimento. Dentro do estabelecimento é regime fechado. Então está errado também a C. D. No regime fechado o trabalho externo é admissível. Beleza. Bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Claro, dentro do estabelecimento prisional. O trabalho externo é permitido no regime fechado, desde que seja em obras públicas, né, conduzido pela administração pública direta ou indireta, ou através de concessão de uma construtora particular. Mas o limite tem que ser 10% do número de trabalhadores da obra e tem que ser providenciado segurança, tá ok? E vamos lá, pessoal, questão 20 agora. Então, o gabarito da anterior é a letra D. Agora vamos para a questão 20, Reginaldo. Bota aí, Fundação Carlos Chagas, consultor legislativo, Distrito Federal. Vamos lá. Sobre o regime da remissão na lei de execução penal, é correto afirmar. Bom, remissão, assunto remissão, 3 dias trabalhado, 1 dia remido. 12 horas estudada, 1 dia remido. Concluiu o curso, tem mais o benefício de ter aí um acréscimo de 1/3 nos dias remidos pelo estudo. Ok? Vamos junto então, vamos ver o que está sendo cobrado aqui, para a gente encerrar essa bateria de exercício. Bota aí, alternativa A. Apenas o condenado que cumpre pena em regime semiaberto poderá remir pelo trabalho ou estudo. Negativo, está no fechado também. Vamos lá, alternativa B. Será descontado 1 dia de pena para cada 10 horas de frequência escolar ou 3 dias de trabalho. Não é 10 horas de estudo, é 12 horas, ok? A B está errada. Olha C. O juiz poderá revogar até a metade dos dias remidos. Negativo. O juiz poderá revogar até 1/3 se for praticado falta grave. Está errada a C. Olha D. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Verdadeiro. Se ele estava trabalhando e estudando, sofreu acidente, vai continuar fazendo juiz mesmo sem trabalhar e mesmo sem estudar, por causa do acidente do trabalho. Vamos lá. Essa aí é o gabarito. Vamos ver aí por que está errado. A remissão será concedida pelo diretor de estabelecimento prisional, ouvido o Ministério Público e a defesa. Negativo. Quem concede a remissão é o juiz. É um ato jurisdicional. Ok? Fica a dica. Questão 20, gabarito D. Mantém caveira. Vamos buscar sua vaga no seu concurso público. E para isso não tem engano. Estude com o professor Catalano. Sangue no olho, caneta na caveira e bunda no sofá. Vamos para cima. Vamos em busca da sua vaga. Mantenha, caveira.